E se eu te dissesse que a Pérsia, na verdade, nunca desapareceu, só mudou de forma e até de nome? Por que uma civilização com milhares de anos de história escolheria mudar sua identidade diante do mundo inteiro no século XX? A resposta vai nos levar a uma longa jornada por impérios poderosos, conquistas que destruíram cidades e decisões políticas que mudaram a memória de todo um povo. Esta não é apenas a história de um país, é a história de como o poder, a religião e a imagem diante do mundo podem mudar o destino de uma civilização. Imagine uma terra cercada por altas montanhas, vastos desertos e antigas rotas comerciais. Por aqui passam as caravanas, trazendo não só produtos, mas também ideias, crenças e histórias. Em cada jornada estão presentes identidade e poder. Este lugar é o Planalto Iraniano, um lugar importante que, por milhares de anos, foi o centro de civilizações. Aqui surgiram cidades, reinos e povos que moldaram a história do Oriente Próximo. Mas onde tudo isso realmente começou? Quem foi o primeiro a lançar as bases do que hoje chamamos de Irã? Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz muita diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Para entender isso, precisamos voltar ao segundo milênio antes de Cristo. Foi aqui que chegaram os povos indo-iranianos, grupos nômades que falavam línguas indo-europeias. Essas são as raízes antigas das línguas que mais tarde se tornariam o latim, o grego e outras línguas europeias. Isso não está conectado ao árabe, embora muitas vezes sejam considerados relacionados. No antigo persa, a palavra madar significava mãe e pedar significava pai. Palavras que têm conexão com as origens mais profundas da língua e da cultura. Não é apenas uma palavra, é um vestígio de uma identidade antiga, moldada por jornadas através de montanhas, desertos e planícies. Com o passar do tempo, dois grupos se tornaram mais notáveis, os medos e os persas. Os medos viveram no noroeste do atual Irã. Eles eram organizados, fortes militarmente e rapidamente se tornaram poderosos na região. Suas cidades cresceram e sua influência se expandiu. Enquanto isso, os persas viveram no sul, em um lugar chamado Pars. É daí que vem o nome Pérsia. No começo, eles eram apenas um pequeno grupo entre muitos povos da região. Eles não tinham muito poder. Também não havia sinais de que eles se tornariam o centro de um grande império. Naquela época, a palavra persa era apenas o nome de um lugar. Ainda não era símbolo de poder. Ainda não representava uma grande civilização. Mas como em muitas histórias da humanidade, os começos silenciosos costumam ser a origem das maiores mudanças. Naquela época, o verdadeiro centro de poder eram os medos. Eles fundaram um dos primeiros grandes reinos da região. Antes mesmo que o nome Pérsia fosse ouvido em cortes estrangeiras ou escrito na história. Mas tudo estava prestes a mudar. No meio das montanhas e de grupos separados, surgiria um líder. Um homem que não olhava apenas para as fronteiras. Ele viu que todos poderiam se unir, uma ideia em que quase ninguém acreditava. O nome dele era Kouros, mais conhecido como Ciro, o Grande. Com ele começou uma nova era. Não era apenas um império de conquista, mas um império capaz de conquistar a confiança das pessoas. Há uma parte especial na história dele. Nas escrituras hebraicas, especialmente no livro de Esdras, ele foi lembrado como o rei que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem seu templo, um reconhecimento raro para um governante estrangeiro. Antes de Alexandre, Napoleão ou Genghis Khan, já havia alguém que começou a construir um vasto império, mas o método dele era diferente. Enquanto outros impérios dependiam do medo e da intimidação, Ciro escolheu um caminho diferente. Depois de derrotar os medos, ele não apenas uniu o povo, ele fundou o Império Aquemênida, um sistema que era diferente para aquela época. Em vez de impor uma única cultura, ele permitiu que cada região mantivesse suas próprias tradições. Em vez de destruir os templos, ele os preservou e respeitou a identidade dos povos conquistados. Ele permitiu que continuassem com suas tradições. Aqui nasceu um novo tipo de império. Era baseado na confiança e lealdade, não apenas na força. E por causa disso, seu governo se tornou mais estável. O comércio ficou mais organizado. As rotas ficaram mais seguras. Mas a riqueza
continuou a fluir por todo o império. Para os judeus que estavam no exílio na Babilônia, ele não era apenas um conquistador. Para muitos, ele era um salvador. Sob suas ordens, eles foram autorizados a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Um acontecimento registrado no livro de Esdras. Com o passar do tempo, ele ainda foi mencionado no livro de Isaías como alguém que foi usado para um propósito maior. Mas os babilônios tinham uma visão diferente. Em seus registros, ele não se apresentou como seguidor do deus da Pérsia. Em vez disso, ele disse que foi escolhido pelo deus deles, Marduk. Uma jogada muito inteligente, porque, ao invés de lutar contra as crenças do povo, ele as usou. Manteve a ordem, preservou a confiança das pessoas, e isso tornou mais fácil para ele governar um império tão vasto. Neste ponto, fica claro, a Pérsia não surgiu apenas por causa da força. Ela cresceu graças à estratégia, compreensão das pessoas e à capacidade de unir poder e respeito, uma combinação rara, mas extremamente poderosa. Em vez de impor sua própria religião, Ciro, o Grande, se apresentou como o restaurador da ordem que os povos conquistados acreditavam ter perdido. Ele não mudou as crenças deles. Em vez disso, ele as manteve. Um tipo de diplomacia extremamente eficaz, com uma benevolência prática. Uma decisão política inteligente. Sob o comando de Ciro e dos líderes que o sucederam, especialmente Dário I, o império se expandiu rapidamente. Ele se estendia do rio Indo, no leste, até o mar Egeu, no oeste. Do Egito, ao sul, até vastas regiões da Ásia Central, ao norte. Em menos de um século, antigos reinos poderosos como Babilônia, Lídia e Egito tornaram-se apenas partes de um único império. Os antigos rivais ficaram sob um único poder, mas a verdadeira força da Pérsia não estava apenas na conquista, estava no sistema. Eles construíram uma vasta rede de estradas que conectava milhares de quilômetros de território. A mais famosa delas era a Estrada Real. Por essa rota, mensageiros podiam atravessar todo o império em poucos dias. Segundo Heródoto, a velocidade desse sistema era impressionante. Mesmo enfrentando desertos, montanhas ou tempestades, as mensagens continuavam circulando. Eles também criaram um sistema administrativo eficiente. Cada região era governada por líderes chamados sátrapas. Eles eram responsáveis pela coleta de impostos. Eles mantinham a ordem. E eles representavam o poder do imperador. Era uma combinação de organização, diplomacia e estratégia. E por causa disso, o império se tornou estável. O comércio ficou mais organizado. As informações circulavam mais rapidamente. A economia era mais controlada. Por causa desse sistema, há historiadores modernos como Lloyd Llewellyn-Jones que descrevem o Império Aquemênida como a primeira superpotência da história. Um império que não era apenas vasto, mas também organizado e estável por um longo período. Mas o equilíbrio entre o respeito à cultura e o poder centralizado era muito delicado. Era como uma corda esticada sobre um abismo. Um pequeno erro pode se romper. Todo o império dependia da estabilidade, de uma liderança forte e do controle sobre um território imenso. E às vezes, basta um golpe forte para que tudo comece a desmoronar. Uma guerra, uma ambição, um conquistador. E esse golpe viria do oeste. Em 334 a.C., um pequeno, mas disciplinado grupo de soldados atravessou o Helesponto em direção ao Oriente. Esse grupo era liderado por um jovem rei da Macedônia. Hindi pa siya umaabot ng 30. O nome dele era Alexandre, o Grande. Seu objetivo ia além da conquista. Ele queria se vingar dos ataques anteriores da Pérsia às cidades da Grécia. Ele queria provar que era grandioso, e para outros, ele buscava algo além do poder, um nome imortal na história. E em pouco tempo ele teve sucesso, vitórias consecutivas, Grânico, Isso e, por fim, Galgamela. Em cada batalha, os soldados da Pérsia foram derrotados. O Império Aquemênida, que governou metade do mundo conhecido por tanto tempo, foi caindo aos poucos. Mas o mais surpreendente não foi sua vitória, e sim o que ele fez depois. Em vez de destruir a Pérsia, ele a admirou. Ele estudou o sistema de governo, manteve a burocracia e continuou a governar usando os antigos palácios da Pérsia. Ele se casou com Roxana, uma princesa do Oriente.
Ele vestiu roupas persas e participou de rituais ligados à tradição zoroastriana. Com o passar do tempo, ele se apresentou como herdeiro dos antigos reis da Pérsia, não como um conquistador, mas como um continuador. Mas isso não foi aceito por todos. Para muitos gregos, especialmente seus generais, isso parecia traição. Eles estavam acostumados à cultura helênica, e para eles, o fato de Alexandre abraçar essa cultura era uma espécie de vergonha. Foi aí que a tensão começou. Não era só uma luta contra inimigos externos, mas também dentro do grupo. Um lembrete de que até grandes conquistas trazem conflitos. Afinal de contas, eles não entraram no coração da Ásia para destruir o poder da Pérsia? Agora, o próprio rei deles parecia fascinado pelo luxo, espiritualidade e antigas tradições do império que conquistou. Aos poucos, a tensão foi aumentando. Havia sussurros de conspiração entre os oficiais e soldados. Mas Alexandre, o Grande, parecia ter visto algo que seus homens ainda não compreendiam totalmente. Ele entendeu que governar um império tão vasto não se tratava apenas de espada e batalhas. Tratava-se de símbolos, legitimidade e da união de diferentes culturas. Sua visão era mais ampla. Uma civilização onde o Oriente e o Ocidente poderiam coexistir. Talvez ele não quisesse ser apenas o rei da Macedônia. Talvez o que ele queria era ser um líder além dos limites do tempo. Mas, de repente, tudo foi interrompido. Em 323 a.C., aos 32 anos, ele morreu na Babilônia. Não havia um herdeiro claro. E por causa disso, seu vasto império foi dividido. Ele ficou nas mãos de seus generais, conhecidos como diádocos. A parte central da antiga Pérsia ficou sob o domínio do Império Seleucida. Eles eram os herdeiros de Seleuco, um dos generais mais próximos de Alexandre. Mas a Pérsia como identidade não desapareceu. Ela permaneceu na memória e na identidade do povo. Apenas ficou em silêncio por um tempo. E com o passar do tempo, novas dinastias iriam reviver a memória do antigo poder. Líderes que reivindicariam o trono e a herança dos antigos reis. Quando Alexandre morreu, seu império rapidamente se fragmentou. O que antes parecia inabalável quebrou-se como um espelho. Cada pedaço foi parar em mãos diferentes. Mas, em meio à fragmentação, a Pérsia permaneceu viva, na cultura, na memória, na identidade do povo. Sob o comando dos Seleucidas e mais tarde do Império Parta, a Pérsia continuou sendo uma terra importante. Muitos impérios surgiram e caíram. Muitos líderes passaram, mas a vida da civilização continuou. Nas cidades, mercados e templos permaneceram a língua, as tradições e o orgulho do povo. E, eventualmente, chegou o tempo em que ela se reergueria novamente. Isso aconteceu com o surgimento do Império Sassânida. Uma dinastia que surgiu exatamente no mesmo lugar onde o poder da Pérsia floresceu pela primeira vez. Seus líderes declararam que eram os verdadeiros herdeiros dos antigos reis do Império Aquemênida. Sob o seu comando, a antiga religião da Pérsia, o zoroastrismo, voltou a se tornar central, uma crença com milhares de anos de existência, baseada nos ensinamentos de Zoroastro e na adoração a Ahura Mazda, o deus da sabedoria. Os templos do fogo foram reconstruídos, os antigos rituais retornaram e a identidade da Pérsia floresceu novamente, não apenas como uma lembrança, mas como uma civilização viva que continua a evoluir, mas nunca desaparece. A Pérsia ressurgiu como um império temido e respeitado. Mas como costuma acontecer na história, nenhum poder dura para sempre. No século VII, uma nova força surgiu da Península Arábica. Era o Islã. E não veio como visitante, veio como conquistador. Em poucas décadas, os soldados árabes derrotaram o Império Sassânida. Eles conquistaram as antigas terras da Pérsia. Junto com isso, chegou uma nova crença, um novo sistema de governo e a língua do poder. O árabe se tornou a língua do governo e da religião. Aos poucos, o zoroastrismo foi substituído pelo Islã, mas mesmo assim a identidade da Pérsia não desapareceu. Ela permaneceu nos escritos, nos estudos, na filosofia e nas artes. Com o passar dos séculos, grandes mentes surgiram. Pessoas que escreveram em persa ou influenciaram todo o mundo islâmico. Um exemplo disso é Ferdowsi. Em sua obra épica Shahnameh, ele preservou a memória dos antigos reis,
uma maneira de não deixar a história da Pérsia desaparecer completamente. Por isso, mesmo tendo aceitado o Islã, a Pérsia encontrou uma maneira de unir o novo e o antigo. Ela não abandonou completamente o passado. Em vez disso, ela uniu os dois mundos. Nos séculos seguintes, o lugar mudou repetidamente. Vieram os turcos, vieram os mongóis, e outras dinastias também disputaram o controle. Bagdá passou para as mãos de diferentes forças. Depois vieram os seljúcidas. Depois veio a devastadora invasão de Gengis Khan. E mais tarde, as campanhas de Timur. Era como um grande tabuleiro de xadrez. O poder mudava de mãos. Sempre havia um novo jogador. Mas, em meio ao caos, surgiu uma nova identidade. Uma Pérsia muçulmana, mas com sua própria identidade, diferente do mundo árabe. Uma cultura que uniu antigas tradições e novas influências. E com o tempo, ela ficou ainda mais forte, até que chegou uma dinastia que mudou completamente o rumo do lugar. A dinastia Safávida. Eles não buscavam apenas poder, tinham um objetivo claro: unificar a terra e moldar uma identidade religiosa clara. Naquela época, a maior parte do mundo islâmico, incluindo a Pérsia, seguia a tradição sunita. Mas os Safávidas tomaram uma decisão radical. Tornaram o xiismo dos 12 imãs a religião oficial. E isso não aconteceu de forma silenciosa. Passou por grandes mudanças, houve reforma religiosa, houve pressão política. E teve um impacto profundo na sociedade. Neste ponto, não era mais apenas a Pérsia que existia. Agora era uma nova forma de civilização. Um país cuja identidade mudou novamente, mas ainda carrega a sombra de milhares de anos de seu passado. Apesar dos conflitos, essa decisão resultou em uma mudança que moldaria o país por muitos séculos. Foi aqui que começou a clara distinção entre um Irã xiita e a maior parte do mundo islâmico sunita. Ao mesmo tempo, a dinastia Safávida também fortaleceu a cultura. Surgiram grandes edifícios, uma escrita mais organizada e avanços na medicina, filosofia e conhecimento. Era como se uma nova Pérsia estivesse sendo reconstruída, ainda enraizada no antigo império, mas agora totalmente parte do mundo islâmico. E nessa época, um antigo nome voltou a ganhar força, o nome Irã. Esse nome vem da palavra Aranã, que significa terra dos arianos. Já era usado há muito tempo dentro do país. Mas vai chegar o momento em que o mundo inteiro vai ouvir esse nome novamente. E isso vai mudar de vez a forma como a Pérsia é chamada. Enquanto isso, o nome Pérsia começou apenas como o nome de um lugar. Pars foi a terra de origem dos primeiros reis. Mas por causa da influência dos gregos, especialmente após as guerras descritas por Heródoto, esse passou a ser o nome usado pelo mundo exterior para todo o império. Assim, enquanto dinastias como a Safávida consolidavam seu poder e depois foram seguidas por governantes como a dinastia Qajar, surgiu uma situação peculiar. 2 nomes, um país. Para o mundo era Pérsia, para o próprio povo era Irã. Isso não era uma simples confusão. Isso foi resultado de uma longa história, de política e da perspectiva de diferentes culturas. E por muito tempo, ambos coexistiram sem grandes problemas. Mas quando chegou o século XX, tudo mudou. Surgiu um novo líder, um rei com o objetivo de transformar e modernizar o país. Sob sua liderança, ele enfrentou uma antiga questão. Qual era, afinal, o nome do país perante o mundo? E essa mudança não aconteceu por meio de guerra ou acordo entre países. Tudo começou com uma simples carta enviada aos representantes de todo o mundo. Por muitos séculos, esta terra foi conhecida como Pérsia, um nome que traz à mente imagens de grandes impérios, tecidos magníficos, escrita profunda e uma tradição intelectual que influenciou todo o mundo islâmico. Esta é a terra de poetas como Nahbs e Adi Shirazi, de estudiosos como Avicena, e de histórias épicas como o Shahnameh, que narra antigos reis desde a lenda até a história, incluindo Ciro, o Grande, e Dário, o Primeiro. Mas, aos olhos do Ocidente, a palavra Pérsia tem outro significado. Para muitos europeus, é um mundo exótico, distante, cheio de luxo e às vezes descrito como excessivo em opulência e poder, uma imagem que vem desde as antigas histórias dos gregos. Nesse contexto, no século XX, houve um líder que decidiu mudar tudo, Reza Shah Pahlavi, um rei com um forte objetivo de modernizar e tornar o país mais forte. Em 1935,
ele enviou uma carta oficial para todas as embaixadas, um pedido simples. A partir desse momento, o país seria chamado de Irã, mas isso não era apenas uma simples mudança de nome. Foi um passo para mudar a imagem do país no mundo, afastar-se da antiga visão formada por outras culturas e retornar à sua própria identidade. O nome Irã vem da palavra Arianã, que significa terra dos arianos ou terra das pessoas nobres. Ao usar esse nome, o país quer mostrar uma nova face, um Estado moderno, uma nação com sua própria voz e uma civilização que não está apenas presa ao passado, mas que tem direção para o futuro. É uma carta simples, mas uma declaração enorme, não só na política, mas também na identidade de toda uma nação. Mesmo assim, não foi fácil aceitar essa decisão. Dentro do próprio Irã, muitos intelectuais, historiadores e cidadãos comuns ficaram preocupados. Para eles, Pérsia não era apenas um nome usado por outros países. Era um símbolo de uma grande história construída ao longo de milhares de anos. Esse é o nome conectado ao Império Aquemênida, aos projetos monumentais de Dário I e à riqueza dos escritos e do conhecimento que floresceram ao longo de muito tempo. Para alguns, abandonar o nome Pérsia é como cortar uma memória coletiva, uma memória que remonta à antiguidade, quando os reis governavam a partir de cidades como Pasárgada e Persépolis, e diferentes grupos de pessoas viviam sob um único império. Apesar das críticas que persistiram, Irã tornou-se o nome oficial em documentos, tratados, jornais e mapas em todo o mundo. Mas a história não termina aqui. Em 1979 houve uma grande mudança. Uma revolução liderada por Ayatollah Ruhollah Khomeini derrubou a monarquia, e assim nasceu a República Islâmica do Irã. O país entrou em uma nova era, não só na política, mas também na religião. O relacionamento do país com o Ocidente rapidamente piorou, e o xiismo, que já era uma parte antiga da identidade nacional desde a dinastia safávida, tornou-se ainda mais central no sistema de governo. Ao mesmo tempo, a forma como o mundo o via também mudou. Hoje, para muitos, o nome Irã está associado a tensões políticas, sanções e conflitos diplomáticos. É curioso pensar que, enquanto essa é a imagem do Irã hoje, o nome Pérsia tem um significado diferente. Para muitos, é algo romântico ligado à poesia, à arte e a um passado vibrante que parece separado do presente. Dois nomes, duas imagens, um país e uma história que continua sendo moldada até hoje. Dois nomes, uma terra e uma história que flui por milhares de anos como um rio que nunca para. Porque às vezes, um nome não é apenas uma questão de lugar ou política. Ele carrega a memória, a identidade e o propósito de todo um povo. A terra que um dia foi chamada de Pérsia e que hoje é conhecida como Irã, testemunhou o surgimento de impérios, a queda de reis e a passagem de inúmeras gerações. Aqui nasceram a sabedoria, uma escrita mais refinada e guerras que moldaram o destino de muitos povos. E de certa forma, sua história é como um lembrete que se repete continuamente. Existem reinos que ascendem e reinos que caem, mas a história da humanidade parece ser guiada por uma força superior. De acordo com o livro de Daniel, é Deus quem remove e coloca reis, um lembrete de que nenhum império, por mais forte que seja, permanecerá para sempre. Talvez seja por isso que esta terra, mesmo tendo passado por tantas mudanças de nome e liderança, mantém sua identidade intacta. Os impérios passaram, as religiões mudaram e os governos caíram, mas a memória do povo permaneceu. No fim, não se trata só de por que a Pérsia virou Irã, mas a pergunta é ainda mais profunda. O que essa história revela sobre o mundo onde o poder está sempre mudando? As fronteiras mudam e até mesmo os nomes são substituídos, mas a busca humana por significado, fé e propósito permanece. Porque apesar de todos os impérios da história, existe um reino que não depende de soldados, coroas ou fronteiras, um reino que, segundo as palavras antigas, jamais será destruído.